Dinamarca se prepara para invasões russas de terras da OTAN. Continua apoiando a guerra na Ucrânia e triplicando o orçamento de guerra. Decidimos oferecer à Ucrânia a filiação à OTAN, mas também está claro que todos nós precisamos concordar com isso. Se for para acontecer, disse o ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, após a reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia na sede da OTAN em Bruxelas, em 13 de fevereiro. Poulsen deve ter se referido ao desejo do antigo presidente dos Estados Unidos de que a Ucrânia fizesse parte da OTAN, porque o ministro da Defesa do novo presidente, Pete Hegseth, disse o oposto após a conversa telefônica. De 90 minutos de Donald Trump com Vladimir Putin. Nada de OTAN para a Ucrânia desistir de territórios, ou seja, Donbás e Crimeia, que se juntaram à Federação Russa por referendo. A ligação veio um dia antes da reunião da OTAN. Trump disse que ele e o presidente russo tinham concordado em fazer com que nossas respectivas equipes iniciassem as negociações imediatamente, o que significa que isso ignoraria Vladimir Zelensky e a Europa. O Hegseth afirmou na reunião da OTAN em Bruxelas que Trump era o único homem do mundo capaz de unir ambos os lados e insistiu que as tentativas dos Estados Unidos de negociar a paz certamente não era uma traição aos soldados ucranianos que lutavam contra as forças russas. O porta-voz do Ucrânia, Dmitry Peskov, disse que Putin apoiou a ideia de Trump de que havia chegado a hora de trabalharmos juntos. Uma data para começar as negociações de paz não foi definida. Poulsen e outros líderes europeus, assim como Zelensky da Ucrânia, pareceram perturbados por ter sido deixados de fora da próxima reunião de paz na Ucrânia de Trump e Putin. A Dinamarca e outros líderes da União Europeia e OTAN dizem que continuaram a enviar armas para a Ucrânia por um período desconhecido, divergindo assim de sua dependência de décadas e apoio a todas as guerras dos Estados Unidos. Enquanto desafiavam habilmente a nova decisão do governo dos Estados Unidos de encerrar a guerra por procuração contra a Rússia, Poulsen e outros ministros de defesa expressaram alívio pelo fato de os Estados Unidos não deixarem a OTAN. No entanto, o presidente Trump e seu secretário de defesa disseram que a Europa deveria aumentar seu financiamento de defesa de 2% do PIB para 5%. A Dinamarca está sugerindo que poderia aumentar sua participação atual de 2,4% para 3,5%. A Dinamarca e outros líderes europeus já estão sucumbindo. Em 2024, o valor oficial do orçamento de defesa era de 5 bilhões. As doações adicionais da Dinamarca para a guerra da Ucrânia em agosto de 2024 eram de 10,28 bilhões. Mais 760 milhões adicionais para o fundo da Ucrânia e da União Europeia. No dia seguinte à reunião da OTAN em Bruxelas, Poulsen disse que, com novos impostos de guerra, a soma poderia chegar a 14 bilhões anualmente, o que é 3 vezes mais apenas para a defesa nacional. Nos 6 anos da primeira-ministra Mette Frederiksen, como líder do governo com 2 gabinetes diferentes, o orçamento de defesa quase dobrou. Ela se orgulha de que a população da Dinamarca, de 6 milhões de pessoas, seja a número 1 e a maior ajuda per capita dos 52 países que estão participando da guerra por procuração contra a Rússia e seja o número 4 em financiamento absoluto no envio de armamentos, tanques e jatos. O governo dinamarquês e a mídia de massa não mencionam que, se a Rússia invadir um país da OTAN, todos os outros serão obrigados a defender o país atacado, de acordo com o artigo 5 de sua carta. O Serviço de Inteligência e Defesa da Dinamarca, pelo menos, menciona o artigo 5 como um impedimento para a Rússia invadir um dos países europeus da OTAN. Em 9 de fevereiro, o FE divulgou seu relatório VIS 2024. Ele concluiu que a probabilidade de uma possível invasão de um ou mais países da OTAN aumenta à medida que o equilíbrio de poder militar da Rússia muda a seu favor sobre os 30 países europeus. Se os Estados Unidos e o Canadá não se envolvessem, os 32 países da OTAN têm um total de 3,33 milhões de tropas. No ano fiscal de 2022, em comparação com 850 mil da Rússia, 600 milhões de pessoas habitam os 30 países europeus da OTAN. Em comparação com 140 milhões da Rússia, os 2 países norte-americanos têm 335 milhões
e 40 milhões, respectivamente. Alguém se pergunta como esses fantasmas dinamarqueses podem ser sérios, o que poderia motivar tal agressão fútil, especialmente porque grande parte do enorme território da Rússia não foi explorado e quantidades incalculáveis de minerais existem lá. No entanto, o serviço secreto da Dinamarca apresenta a possibilidade de que os Estados Unidos podem não apoiar os países europeus da OTAN em uma guerra com a Rússia, o que encorajaria a Rússia a lutar contra apenas 30 países com 4 vezes a população da Rússia. Infelizmente, os dinamarqueses comuns acreditam nessa propaganda irracional. Até o grupo de leitura do meu amor acredita que os russos desejam conquistar a Europa. Todos, exceto ela, obedecem a um lembrete constante de se preparar para 3 dias de provisões de comida e água, com lamparins e a óleo e lanternas, esperando que a eletricidade falhe, e nenhum contato do governo pode ser esperado quando se a Rússia invadir. O relatório do Serviço de Inteligência Dinamarquês de Defesa continua. A Rússia se vê em um conflito com o Ocidente, se prepara para uma guerra contra a OTAN. Isso não significa que uma decisão tenha sido tomada para começar tal guerra, mas a Rússia está se rearmando e construindo a capacidade para tomar tal decisão. A capacidade da Rússia de travar uma guerra contra a Europa geralmente depende também de como a guerra se desenvolve na Ucrânia. Quando a guerra terminar, a Rússia pode libertar os seus grandes recursos militares e alargar a sua capacidade militar para conduzir uma ameaça direta à OTAN. Os espiões do Serviço Secreto da Dinamarca propõem uma estratégia de 3 etapas, dado que a Rússia quer dominar a Europa. Etapa 1. Em 6 meses, a Rússia será capaz de lutar uma guerra local contra o país em sua fronteira. A Rússia tem 14 fronteiras, 6 delas são membros da OTAN. Etapa 2. Em 2 anos, a Rússia constituirá uma ameaça confiável contra uma ou mais terras da OTAN e, portanto, estará pronta para uma guerra regional contra várias terras na área do Mar Báltico. Etapa 3. Em 5 anos, a Rússia estará pronta para uma guerra em larga escala no continente europeu, onde os Estados Unidos estarão envolvidos. O restante do relatório encoraja a Dinamarca e a Europa a escalar a produção de guerra, rearmar-se maciçamente para dissuadir a Rússia de sua aparente sede de guerrear contra o continente inteiro. Essa sede também inclui comportamento ameaçador com planos de longo alcance no Ártico, incluindo controle até o Polo Norte. O serviço secreto dinamarquês admitiu que uma tomada russa direto da Groenlândia das Ilhas Faroe não é esperada, dados os interesses dos Estados Unidos no Ártico. No entanto, a Dinamarca está aumentando sua presença de vigilância militar naquelas áreas várias vezes. Essas medidas não impedem ataques com instrumentos híbridos. O serviço secreto dinamarquês inclui, se a Rússia obtiver mais recursos para se rearmar no Ártico, é provável que a Rússia continue e possivelmente aumente seu comportamento ofensivo. Os parceiros ocidentais da Ucrânia têm trabalhado discretamente em um plano para enviar tropas para a Ucrânia, afirmou uma reportagem da Associated Press no sábado. A Inglaterra e a França estão liderando o esforço, embora os detalhes permaneçam escassos. Depois que Trump foi eleito em novembro de 2024, alguns líderes europeus se encontraram com Zelensky em dezembro na residência do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, em Bruxelas. Eles vieram da Inglaterra, França, Dinamarca, Alemanha, Itália, Polônia e Holanda. Não vou entrar em detalhes sobre as capacidades específicas, mas aceito que, se houver paz, então precisa haver algum tipo de garantia de segurança para a Ucrânia. E a Inglaterra fará sua parte nisso, disse o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em 3 de fevereiro, se a Ucrânia não entrar na OTAN. Discussando na Conferência de Segurança de Munique, um dia depois, Zelensky disse que se a Ucrânia não for aceita na OTAN, ou outra OTAN terá que ser criada na Ucrânia, uma Forças Armadas da Europa. Ele e outros líderes europeus queriam dizer que era inaceitável que os Estados Unidos negociassem termos de paz na Ucrânia sem um envolvimento de seu próprio líder e dos líderes europeus da OTAN, enquanto alguns deles refletem sobre a ideia de enviar suas próprias tropas uniformizadas para proteger a Ucrânia. A primeira-ministra do doador de armas número 1 da Europa, Frederiksen, da Dinamarca, contornou a questão. Ela está esperando que as tropas Yankees ocupem seu país a qualquer momento. Ela é uma das muitas líderes europeias que apostam em fortificar seus exércitos nacionais a fim de impedir novas incursões russas. Desde o último relatório do Serviço Secreto dinamarquês, seguido pelo diálogo entre Trump e Putin e as reuniões da OTAN e de Munique, a mídia dinamarquesa tem sido saturada com artigos e editoriais alarmantes, transmissões de TV e rádio, todos lamentando a nova realidade de que a Dinamarca e a Europa não podem mais contar com os Estados Unidos para entrar em guerra, pelo menos em sua zona.
Um grande programa de debate na TV, Dayline, juntou um jornalista político, um analista político acadêmico sobre o tópico se Trump é fascista ou não. Esse assunto por si só era inédito em relação a qualquer líder dos Estados Unidos. O ex-analista-chefe do serviço secreto dinamarquês, Jacob Karsbo, disse ao Christian Daily a abordagem de Donald Trump para a paz na Ucrânia ajoelhar-se para Putin. Ele não espera nada da Rússia. Putin percebe que Trump não acredita em democracia, que ele prefere fazer um acordo com a Rússia do que ficar firme com esse, que mantém a Europa e os Estados Unidos. A manchete do Christian Daily, 5 dias após o relatório de inteligência, foi: a Europa e a Dinamarca têm um longo caminho a percorrer para conseguir cuidar de si mesmo. O subtítulo declarou que esta é a pior situação de segurança desde 1939, sugerindo Putin como um outro Hitler. Minha esperança de que a presidência semi-isolacionista de Trump encorajaria a Dinamarca e a Europa a olhar para dentro e ver a necessidade de encontrar sua própria soberania, que seria baseado na cooperação pacífica com o mundo, em vez da boa e velha abordagem yankee de bang bang, você está morto, em que o vencedor leva tudo, claramente não está em sua agenda. Nunca há relatos da mídia ou referências políticas ao contexto histórico das ações e ameaças do Ocidente para assumir ou aniquilar a Rússia. A Inglaterra há muito tempo quer reprimir a Rússia e lutou com a França contra a Guerra Patriótica Russa em 1812. No verão de 1918, a Inglaterra, os Estados Unidos e outros 15 países invadiram a Rússia enquanto a Primeira Guerra Mundial ainda estava em andamento. Depois que a nova Rússia revolucionária se retirou da Primeira Guerra Mundial para estabelecer sua visão de paz, terra e pão, tão subversivos eles eram. O presidente democrata Woodrow Wilson enviou 13 mil tropas, parte de 70 mil japoneses, para impedir a Rússia de construir uma sociedade cooperativa e socialista a fim de abolir a ideologia do capitalismo ganancioso de o vencedor leva tudo e a especulação. O exército branco aristocrático russo tinha cerca de 1 milhão de tropas. Os trabalhadores russos, um exército vermelho rapidamente organizado, lutaram contra essas forças até a vitória total em 1925. 20 anos depois, após a União Soviética liderar a vitória sobre as forças europeias nazistas e fascistas, a Inglaterra e os Estados Unidos tentaram novamente conquistar a Rússia e todas as 15 repúblicas da União Soviética. Mesmo antes de uma bala ser disparada na Europa, o primeiro-ministro Churchill concebeu a operação impensável. Se Churchill tivesse as bombas atômicas do que precisava de seu substituto, Harry Truman, ele teria invadido Moscou, Stalingrado e Kiev no verão de 1945. Churchill pediu ao presidente Truman o uso de suas armas atômicas, mas Truman precisava das poucas que estavam sendo feitas para Hiroshima e Nagasaki. Dois outros fatores impediram tal ato indesejável. O líder do Partido Trabalhista, Clement Attlee, derrotou Churchill em uma eleição e assumiu o cargo em 23 de maio. Ele tratou a Rússia e a União Soviética como aliados reais. No entanto, Truman atendeu ao desejo de Churchill e começou suas próprias operações para destruir a União Soviética após a rendição do Japão. A Guerra Fria, doutrina Truman organizou várias operações: Pish, 1945, Brawler, Frockley, Sizzler, 1948, Trojan, Shackdown e Drops Hot em 1949. Hot pediu que 400 bombas atômicas fossem lançadas sobre 200 alvos em mais de 100 cidades soviéticas. O governo dos Estados Unidos planejou atacar em 1950 e 1951. Isso teria feito os Estados Unidos um império imparável para acabar com todos os impérios. No entanto, dois cientistas conscienciosos do projeto Manhattan, Klaus Fuchs e Ted Hall, deram aos soviéticos fórmulas secretas que os permitiram completar sua própria bomba atômica antes do tempo estimado pelos Estados Unidos. O jornalista David Lindorf escreveu: o que pôs um fim estrondoso ao ataque genocida planejado pelos Estados Unidos foi a surpresa em 29 de agosto de 1949, quando os soviéticos testaram sua primeira bomba atômica, que foi baseada nas informações de Ted Hall e Klaus Fuchs, que eles deram aos soviéticos. Truman, o aparato de inteligência dos Estados Unidos, estrategistas do Pentágono, cientistas nucleares ficaram atordoados. Eles não esperavam que os soviéticos obtivessem sua própria bomba antes de 1953 ou 1954. Para a história completa, veja o documentário co-produzido por Lindorf, A Compassionate Spy, em seu livro. Desde 1991, a Dinamarca tem seguido os Estados Unidos em todas as suas guerras agressivas. 2 semanas antes da incursão militar da Rússia na Ucrânia, 24 de fevereiro de 2022, o primeiro-ministro Frederiksen
disse ao mundo que seu país estava convidando tropas e armamentos de tipos conhecidos e desconhecidos para ocupar a Dinamarca permanentemente. A Dinamarca e os Estados Unidos têm um vínculo especial, uma forte comunidade de valores desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos têm sido o aliado mais importante da Dinamarca e o garantidor de nossa segurança por meio da OTAN, disse ele em uma entrevista coletiva em 10 de fevereiro. É por isso que estamos iniciando negociações concretas com os Estados Unidos sobre um novo acordo de cooperação e defesa com uma cooperação dinamarquesa-americana mais estreita. Um novo acordo de defesa similar foi assinado com a Suécia e a Finlândia durante o mesmo mês. A Noruega já tinha um acordo desse tipo. O novo acordo significará 47 bases dos Estados Unidos, elas serão separadas ou parte de bases militares nacionais já existentes. Suécia 17, Finlândia 15, Noruega 12, Dinamarca começando com 3. Os tratados do novo acordo ordenados pelos Estados Unidos permitem que ele coloque armas sem o conhecimento ou investigação da Dinamarca. Os Estados Unidos também são o único juiz policial de quaisquer crimes cometidos por pessoal dos Estados Unidos. Um dos 4 artigos do Christian Daly, publicados em 14 de fevereiro sobre o novo paradigma nos Estados Unidos e Europa, foi descrito pelo analista de segurança política James Warningen, o ex-cônsul-geral dinamarquês em São Petersburgo, e concluiu que a posição geopolítica da Dinamarca está em uma crise existencial histórica porque nosso aliado mais importante nos desafia. O logotipo de 3 anos da Dinamarca. A Ucrânia vencerá. Wargin supôs morreu na reunião da OTAN um dia antes de ele escrever. Ainda é válido chamar os Estados Unidos de nossos aliados? Pergunta. As últimas palavras de Warning ecoam o editorial do próprio jornal. Na prática, não podemos contar com os Estados Unidos como nosso garantidor de segurança militar. Trump envia um sinal claro de que os ditadores agressivos merecem mais espaço do que terras invadidas. Documento secreto. Abu Dezer da Alemanha está se preparando para travar uma guerra contra a Rússia? Pergunta. General alerta sobre possível ataque russo à Alemanha. Este artigo foi publicado pela primeira vez em 27 de janeiro de 2023, após a polêmica declaração da ex-ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, insinuando que Abu Dezer alemã estava se preparando para declarar guerra à Rússia. As declarações subjacentes devem ser levadas a sério. Ele sugere que uma guerra total contra a Rússia está sendo cogitada, além da ajuda militar da Alemanha e da entrega de armas ao regime de Kiev. Os desenvolvimentos recentes após as negociações de paz do presidente Trump com o governo russo na Arábia Saudita, o clima subjacente em Bruxelas e Berlim é contemplar a possibilidade de uma guerra preventiva contra a Federação Russa, que supostamente ameaça a União Europeia. O que estamos testemunhando é uma potencial divisão dentro da aliança Estados Unidos-OTAN. Por Michel Chossudovsky, Global Research, 4 de março de 2024, 2 de março de 2025. Introdução. Embora existam divisões dentro da OTAN, a antiga ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, que estudou assiduamente política externa no Fórum de Jovens Líderes Globais do Fórum Econômico Mundial de Klaus Schwab, confirmou na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, 25 de janeiro de 2023, que a Alemanha e seus aliados da OTAN estão em guerra com a Rússia. Os comentários de Baerbock vêm na esteira de quase um ano de narrativa russofóbica direta, incluindo planos declarados abertamente para a guerra com a Rússia. Em meados de novembro de 2022, o Der Spiegel publicou um documento vazado do Ministério da Defesa alemão, 68 páginas, revelando que a Bundeswehr está se preparando para a guerra com a Rússia. O documento secreto, intitulado Diretrizes Operacionais para as Forças Armadas, foi redigido pelo chefe do Estado-Maior da Alemanha, o general Eberhard Zorn. Ele enfatizou a necessidade de uma mega reforma do exército alemão e identificou claramente a Rússia como uma ameaça imediata. Temido confronto com a Rússia, preparação para a guerra forçada, a Bundeswehr deve tornar-se significativamente mais poderosa. Em um documento estratégico confidencial, o chefe do Estado-Maior, general Zorn, jura que a Bundeswehr enfrentará anos difíceis pela frente. Um conflito com a Rússia está se tornando mais provável. As tropas devem se concentrar totalmente na defesa contra um ataque. O que esta declaração ousada sugere é que a Alemanha e seus aliados devem se defender plural contra um ataque russo. Vejo também a declaração contraditória do ministro das Relações Exteriores da Alemanha. O mais importante é que façamos juntos, estamos a lutar contra a Rússia. Diga não ao artigo 5 do Tratado de Washington.
Estamos numa encruzilhada perigosa. Estas declarações confusas de façam juntos pertencem tacitamente ao artigo 5 do Tratado de Washington, à doutrina de defesa coletiva da OTAN, ou seja, a alegação não documentada de um ataque contra um membro da Aliança Atlântica, também conhecida como a Alemanha, poderia ser apresentado como um ataque contra todos nós, os membros da Aliança Atlântica, levando a humanidade a um cenário de Terceira Guerra Mundial. O artigo 5 do Tratado de Washington com relação à Rússia é um assunto de discussão nos corredores dos Estados Unidos, do Departamento de Estado e a Casa Branca pergunta. No momento, a resposta oficial é não. De acordo com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, a determinação do presidente Biden é evitar o conflito militar direto com a Rússia. Biden sempre foi enfático ao dizer que uma de suas exigências na Ucrânia é que não haja uma Terceira Guerra Mundial, disse Blinken. Como a Ucrânia perdeu esta guerra antes que ela começasse, sem marinha, sem força aérea, confrontos diretos ou indiretos entre os Estados Unidos e a OTAN contra a Rússia são difíceis de evitar, a menos que haja negociações de paz significativas. O documento do Ministério da Defesa da Alemanha, escrito pelo general Zorn, abre a caixa de Pandora. Suas declarações são, em muitos aspectos, bizarras, beirando o absurdo sem evidência, mas ao mesmo tempo instrumentais para desencadear confusão e divisões políticas. Não está claro se Washington estava por trás dessa iniciativa. Sua declaração também foi uma conotação histórica inesquecível, enquanto a guerra entre a Rússia e o Império Prussiano eclodiu em 1914 e a Alemanha nazista invadiu a União Soviética em 1941, levando 26 milhões de mortes. O general Eberhard Zorn agora afirma que a Rússia está ameaçando apague a Alemanha do mapa a qualquer momento. Abaixo está um artigo resumo do documento de 68 páginas do general Zorn, publicado pelo News.de, traduzido para o inglês. Esperamos eventualmente poder ter acesso ao documento completo de 68 páginas. Documento resumido: a invasão russa é cada vez mais provável. General alerta sobre possível ataque russo à Alemanha. Traduzido e editado por GR, ênfase adicionada. Em um relatório chocante, o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Eberhard Zorn, jurou que Abu Dezer passará por tempos difíceis. Um conflito com a Rússia está se tornando mais provável. O general alertou. Abu Dezer deve se preparar para um possível ataque, ele disse. Um chocante relatório confidencial de 68 páginas alerta que uma invasão russa da Europa é mais provável do que nunca. Mas esta está longe de ser a única previsão chocante a emergir dos documentos explosivos. Segundo o relatório, a Alemanha pode ser varrida do mapa a qualquer momento. O documento confidencial revelado: o conflito com a Rússia é cada vez mais provável. Conforme alegado pelo The Sun, autoridades da Alemanha já teriam instado o país a se preparar para uma guerra iminente com a Rússia. Os documentos confidenciais vazados pelo The Springer, 68 páginas, redigidos pelo general Zorn, revelam que um dos principais generais do país, Eberhard Zorn, ordenou que o exército do país se colocasse em prontidão para a guerra diante de ameaças existenciais. O general Eberhard Zorn alerta para um possível ataque russo na Alemanha. O documento estratégico 68 páginas, preparado no final de setembro, é intitulado Diretrizes Operacionais para as Forças Armadas da Alemanha. Nele, o general Zorn pede que o exército alemão seja completamente reconstruído e preparado para a guerra. Ataques à Alemanha podem ocorrer potencialmente sem aviso e com grandes danos, possivelmente até existenciais. Ele alertou ao jornal de acordo com o relatório. Cresce o medo da invasão russa na Europa. O Bundeswehr mal consegue se defender em caso de emergência. Embora o exército alemão moderno tenha se envolvido em conflitos estrangeiros, como no Afeganistão, Zorn pede que a Bundeswehr se prepare para uma guerra forçada em casa. Dados de fevereiro de 2022 mostram que a Bundeswehr tem 183.638 soldados ativos e 949 mil reservistas. No entanto, apesar de um pacote de $1 bilhão, a Bundeswehr é dificilmente defensável. Alertou recentemente o inspetor-geral do Exército, Alfons Mais. A Alemanha deve criar forças armadas mais robustas. No entanto, os medos de uma possível guerra estão crescendo. O general Zorn disse que a guerra em um Estado membro da OTAN do leste europeu havia se tornado mais provável novamente e pediu à Alemanha que desempenhasse um papel de liderança na defesa do continente e criasse forças mais robustas. Ele pediu
por grandes unidades prontas para lutar pela OTAN a qualquer momento. A defesa da aliança, incluindo a capacidade de fornecer a dissuasão visível e crível, dominará as ações militares alemãs, disse Zorn. Relatório: a Bundeswehr se prepara para a guerra no flanco oriental da OTAN. O documento continua dizendo que, no caso de um ataque russo à fronteira leste da OTAN, a Alemanha teria que fornecer forças reativas e de combate e não poderia esperar pelo apoio dos Estados Unidos. Zorn alertou que nem a União Europeia nem a OTAN poderiam se dar ao luxo de começar a planejar e mobilizar forças somente após o ataque. Em um aviso, ele declarou: se não agirmos rapidamente, nenhum exército se moverá na Europa. Chefes militares da Alemanha frustrados com o ritmo lento do desenvolvimento da Bundeswehr. O vazamento do relatório, no entanto, também pode ser um sinal de que os chefes militares da Alemanha estão frustrados com o que eles veem como uma resposta lenta do governo à promessa anterior de dinheiro. De acordo com o Daily Express da Inglaterra, por exemplo, um executivo de defesa disse a Reuters: há uma guerra acontecendo na Ucrânia, mas aqui os procedimentos ainda estão em modo de paz enquanto a inflação consome o dinheiro.